Vamos dar continuidade ao estudo dos ciclos biogeoquímicos, né? Nós vamos estudar essa semana os ciclos do nitrogênio e oxigênio, a página de 178 a 179, né? Nós continuamos a ver como o homem interfere nesses ciclos, certo? Então, nós vamos dar uma olhada no ciclo do nitrogênio. Para entendermos o ciclo do nitrogênio, é necessário a gente rever muita química, viu? Rever algumas palavras da química, olha aqui. O gás nitrogênio representado por N2, amônia, NH3, NH4 é um íon amônio encontrado no solo, certo? O nitrito é uma substância oxidativa, vocês veem a presença do oxigênio. O NO3 é mais oxidativo do que o nitrito, no caso o nitrato é mais oxidativo do que o nitrito, né? Representado por 3 átomos de oxigênio. Nós vamos também ver a participação das bactérias fixadoras, Rhizobium, Azotobacter e cianobactérias. Vamos conhecer um processo chamado de nitrificação, onde a amônia vai ser transformada em nitrito por um tipo de bactéria chamada nitrosomonas, e outras bactérias vão transformar nitritos em nitratos, que é a Nitrobacter, certo? Então, nós agora vamos conhecer como é que se dá esse ciclo. Observe essa ilustração para vocês compreenderem. Onde nós encontramos o nitrogênio, o N2, na atmosfera? A abundância do nitrogênio é muito grande na atmosfera, 78% da composição da atmosfera é feita por esse gás nitrogênio. Porém, será que os seres humanos conseguem assimilar esse gás nitrogênio? Não, nós não conseguimos assimilar como assimilamos o oxigênio. Nós vamos precisar da ajuda de bactérias, certo? Então, essas bactérias elas vão viver formando nódulos ou colônia nas raízes das plantas leguminosas. Quem são as plantas leguminosas? Nós temos feijão, fava, soja. Então, se a pessoa observar as raízes dessas plantas, vão encontrar colônia, os nódulos, que são chamados de colônias de bactérias. As bactérias vão fixar esse nitrogênio. Então, como é o nome das bactérias, tem 3 tipos. A mais importante é a Rhizobium, mas existe Rhizobium, Azotobacter e cianobactérias. Todas essas 3 aqui são bactérias fixadoras. Gravem, elas vão fixar o nitrogênio no solo. Quando elas fixam o nitrogênio no solo, aí nós vamos começar um processo chamado de nitrificação, que é a transformação desse nitrogênio. Primeiro ele vai se transformar em amônia, né? A amonificação. A amônia, que vocês viram aqui, o NH3, ele poderia ser absorvido pela planta, porém ela é muito tóxica, certo? A planta não tem muito interesse. A planta também poderia absorver o nitrito, mas ela ainda não é o que ela quer assimilar. Ou nitrato. Poderia assimilar os nitratos. Porém, a planta ela quer assimilar o que seja mais oxidativo. E como eu mostrei para vocês, o nitrato é mais oxidativo do que o nitrito. Por isso que ela vai ser melhor assimilado, absorvido é o nitrato, certo? Então, do processo de transformação do nitrogênio em amônia, de amônia em nitritos, nitritos em nitratos, isso é chamado de nitrificação. Então, amônia em nitritos, a gente tem umas bactérias nitrosomonas, que estão aqui, ó. Elas vão fazer esse processo. De nitritos para nitratos, nós vamos ter essa bactéria chamada Nitrobacter, certo? Então, quando está em nitratos, então aí a planta vai assimilar esse nutriente e agora vai ser transformado em ATP, aminoácidos, proteínas, DNA, RNA. Todas essas substâncias são compostas de nitrogênio, né? Então, ela
vai ser absorvido pela planta, os animais que vão se alimentar da planta vão absorver o nitrogênio, vai entrar assim na cadeia alimentar. E quem é que devolve esse nitrogênio para a natureza? Quem devolve são as bactérias desnitrificantes, conhecidas como pseudomonas. Então vamos ver se vocês compreenderam. Onde é que nós encontramos em abundância o gás nitrogênio? Na atmosfera. 78% desse gás está presente na atmosfera. Nós podemos assimilar esse nitrogênio, como a gente assimila o oxigênio só respirando? Não, nós vamos precisar da ajuda de quem? Das leguminosas. Quem são essas leguminosas? Soja, feijão, fava. O que é que nós vamos encontrar nas raízes dessas leguminosas? Bactérias, colônias de bactérias. Esse tipo de relação é chamada de relação mutualística, certo? As bactérias precisam da planta, da leguminosa, e a leguminosa precisa da bactéria. Então, essa relação mutualística é obrigatória, e quem é que vai fixar esse nitrogênio? Quais são as bactérias? Rhizóbio, azotobacter e cianobactérias, certo? Que vão fixar. Depois da fixação, nós começamos o processo de nitrificação. A transformação do nitrogênio primeiro em amônia. A amônia NH3 não é oxidativo, né? Não contém oxigênio. A amônia vai ser transformada em nitrito, certo? O nitrito, ele é oxidativo, mas a planta ainda quer assimilar o que tiver maior quantidade de oxigênio, for mais oxidativa. Quem é que vai transformar a amônia em nitritos? São as bactérias nitrosomonas. Quem é que vai transformar os nitritos em nitratos? São a Nitrobacter. Qual é a substância melhor assimilada pelas plantas? Nitratos. Ela vai assimilar e o resultado disso vai ser a produção de ATP, né? Adenosina trifosfato, que vai guardar as energias da planta, DNA, RNA, aminoácidos e proteínas. Assim o nitrogênio vai passar para os animais através da cadeia alimentar. E quem é que vai devolver o nitrogênio para a atmosfera? São as bactérias desnitrificantes, que recebem o nome de pseudomonas. Esse vídeo aqui, se der para vocês ouvir, vocês vão ouvi-lo e melhorar o entendimento. Se não, vocês procuram no YouTube falando sobre ciclos do nitrogênio para vocês compreender melhor. O ciclo do nitrogênio. O nitrogênio, encontrado na natureza na forma de N2, é um dos principais elementos constituintes dos organismos vivos. Daí a importância em compreender a sua reciclagem no meio ambiente. O ciclo do nitrogênio é o caminho que esse elemento faz na natureza. As ações do homem no último século provocaram intensas mudanças no ciclo do nitrogênio. Por exemplo, houve o aumento de mais de 100% na fixação do nitrogênio atmosférico para a produção de fertilizantes agrícolas, os adubos. Outra alteração significativa é o aumento na emissão de gases de nitrogênio provenientes da queima de biomassa, combustíveis fósseis e certas práticas agropecuárias, como a criação de gado, que produz grande quantidade de excrementos. Como não se tem observado mudanças na concentração de N2 na atmosfera, pode-se supor que o ciclo de nitrogênio continua em equilíbrio, apesar do excesso de fixação. Como funciona? Mesmo que o nitrogênio esteja presente em grandes quantidades na atmosfera, na forma de N2, apenas alguns tipos de bactérias conseguem assimilá-lo nessa forma. Essas bactérias, chamadas fixadores, vivem associadas às raízes de algumas plantas, fornecendo-lhes o nitrogênio e recebendo em troca abrigo e alguns nutrientes. Quando os micro-organismos fixadores morrem, liberam o nitrogênio no solo, sob a forma de amônia. A ação de bactérias transforma a amônia em nitritos e nitratos, sendo este último a fonte de nitrogênio mais aproveitada pelas plantas,
e, consequentemente, pelos animais. A devolução do nitrogênio para a atmosfera é feita pela ação de micro-organismos chamados de bactérias denitrificantes. Elas transformam os nitratos presentes no solo novamente em gás nitrogênio, o N2, que volta à atmosfera, fechando o ciclo natural do nitrogênio. Obviamente que nessas transformações de uma molécula para outra, todos esses micro-organismos extraem energia para si. Passe o mouse sobre a imagem para saber mais sobre o ciclo do nitrogênio. Então, agora vamos estudar o ciclo do oxigênio. O ciclo do oxigênio está relacionado com o equilíbrio entre a fotossíntese, que libera O2, né, e a respiração, que consome o oxigênio produzido na respiração, e o dióxido de carbono liberado pelos animais. Então, começando o ciclo, os vegetais absorvem, né? Absorve, como a gente já viu, absorve o carbono para realizar a fotossíntese, né? Libera o oxigênio, o animal pega o oxigênio e libera o dióxido de carbono, né? Esse ciclo do oxigênio, ele tem a ver com a camada de ozônio, né? A camada de ozônio é uma camada muito importante porque protege a nossa pele contra o aumento da incidência de câncer de pele, né? Ela protege contra os raios ultravioleta. Só que o homem tem lançado alguns gases que têm contribuído para haver uns espaçamentos nessa camada de ozônio, permitindo que esses raios ultravioleta incidam diretamente na Terra. E aí, as consequências têm sido o aumento de câncer de pele, né? O principal gás que é liberado, que tem causado esses transtornos na camada de ozônio, é o CFC, clorofluorcarbono, que é presente em sprays e em refrigeradores. Vocês vão ver esse videozinho, se der para ouvir, se não, vocês vão ver no YouTube. Como o ozônio é formado? O Sol é a maior fonte de energia do nosso sistema solar. Metade dessa energia é emitida como luz visível e o restante na forma de radiação infravermelha, que pode ser percebida como calor, e na forma de radiação ultravioleta, responsável por danos à pele. A atmosfera terrestre é formada por diversos gases, entre eles o oxigênio, que em contato com a radiação solar forma a camada de ozônio. Sua formação consome mais de 99% da radiação infravermelha e ultravioleta, que poderiam aquecer o planeta a temperaturas de até 170 graus e eliminar todas as formas de vida que conhecemos. A molécula de oxigênio presente na atmosfera é composta pela combinação de dois átomos de oxigênio que, ao receber uma radiação ou descarga elétrica, promove a dissociação de suas ligações moleculares, convertendo-o em dois átomos de oxigênio, conhecido como oxigênio molecular, que, quando se liga a outra molécula de oxigênio, forma o ozônio. O método mais usado para a produção de ozônio industrial é reproduzir o que já ocorre na natureza. O insumo é o oxigênio. O equipamento usado é conhecido como gerador de ozônio ou ozonizador.
A reação ocorre quando o oxigênio passa através de uma célula de ozônio, onde existe a descarga elétrica conhecida por corona ou plasma. Este tipo de descarga ocorre entre dois eletrodos paralelos, sendo um o eletrodo positivo e o outro o negativo, com um dielétrico que pode ser de vidro ou cerâmica, e um espaço vazio por onde passará o oxigênio. Ao energizar a célula com alta tensão, gera uma enorme quantidade de energia, onde são formados elétrons com energia suficiente para promover a quebra molecular do oxigênio, transformando-o em sua molécula original, que ao se ligar com outra molécula de oxigênio, forma o ozônio. Somente um percentual do oxigênio que entra na célula se transforma em ozônio. Esse percentual de ozônio gerado sobre a quantidade de oxigênio necessário para sua geração determina sua eficiência. Quanto mais ozônio gerado, mais tecnologia precisa ser empregada. Então, próxima semana vamos entrar em bioquímica. Bioquímica.